Olá, tudo bem? Eu sou Alfredo Oliva, sou professor universitário e quero voltar a falar de Michel Foucault. E eu trato hoje da verdade nas tragédias gregas, né? Então eu começo lembrando que Foucault é um filósofo francês que viveu entre 1926 e 1984 e foi um especialista no debate sobre discurso, poder. Eu estou tratando de um livro eletrônico, né, publicado em espanhol, na Argentina, né, pela editora Século XXI, em 2017. E esse conjunto traz conferências de Grenoble, proferidas por Foucault em 82, e de Berkeley, proferida, né, várias conferências, né, proferidas em 1983. O título do livro é Discurso e Verdade, conferência sobre a coragem de dizer tudo. Eu estou abordando a segunda conferência de Berkeley, que foi proferida em 31 de outubro de 83, quando Foucault analisa as tragédias gregas. É claro que eu não vou pegar toda a análise que ele fez das tragédias gregas e expor todas, mas eu vou pegar uma tragédia aqui para servir de exemplo, para ver que tipo de análise Foucault fazia e como ele utilizava esse tipo de literatura para fazer uma análise do modo como a verdade funcionava no mundo antigo, né? Então, o Foucault diz assim, né, no início da conferência: hoje eu gostaria de estudar as primeiras aparições da palavra, no caso aqui a palavra parresia, que é uma palavra grega que significa coragem da verdade, né? As primeiras aparições dessa palavra na literatura grega, né, no século V a.C. Ele diz assim: essas primeiras aparições estão em Eurípides, mais precisamente em 6 tragédias diferentes escritas por ele: Fenícias, Hipólito, Bacantes, Electra, Íon e Orestes, né? Então ele vai se dedicar um pouco a cada uma dessas tragédias, né? E eu vou, claro, hoje só citar 2 trechos aqui das Fenícias para vocês terem como exemplo o modo como Foucault tratava esse tipo de literatura e como ele usava isso em função do tema que ele pesquisava, que era o tema da coragem da verdade, né? Seria legal, né, pegar todas as tragédias e analisar uma por uma, mas isso ia demandar muito tempo. O meu objetivo aqui é só exemplificar. Então ele diz assim, ó: qual é o seu recurso essencial? Ele está perguntando, ele está citando as Fenícias, e ele está citando um trecho em que Jocasta está interpelando Polinices, né? Então ela diz: qual é o seu recurso essencial? O que é o mais duro de suportar para aqueles que são desterrados? E ele responde: uma ação né? Há uma ação que é aquela que é a mais dura. O desterrado não tem liberdade de palavra, né? E aí o Foucault cita entre colchetes a expressão grega, né? Uk errai, parresian, né? Quer dizer, ele não tem a liberdade de falar livremente, não tem liberdade de palavras, né? E aí a Jocasta então diz: isso que dizes é próprio de um escravo, não poder dizer aquilo que pensa. Então, veja, nesse diálogo aqui o Foucault começa a fazer uma caracterização da parresia, mostrando, né, que uma pessoa que está vivendo em situação de exílio, de desterro, né, quer dizer, a pessoa está fora da sua terra, está fora do local onde ele, sendo cidadão, ele tem o direito de cidadania, e tendo o direito de cidadania, ele tem direito a falar, né? E quando ele está fora da sua região, ele está sem cidadania. Quando ele está sem cidadania, ele está sem direito de falar. E quando ele está sem direito de falar, ele está igualado a um escravo, né? É bem interessante, né? Então, uma das coisas que você poderia utilizar para distinguir o que era um cidadão de um escravo é que o escravo jamais podia participar da vida cívica, né? Ele jamais poderia, por exemplo, chegar numa assembleia e chegar diante dela para aconselhar a assembleia, opinar, dizer aquilo que ele pensa, né? E aí o Foucault, então, depois de citar esse trecho das Fenícias, ele então explica, ó:
Para os primeiros cidadãos da cidade, estar privado do direito da palavra é ser um escravo. E existe uma outra coisa: se alguém está em condições de valer-se da parresia, da liberdade de palavra, então este se desprende com muita clareza, isso está evidente com muita clareza nos últimos versos, não pode opor-se ao poder daquele que governa, não pode criticá-lo, não pode dizer nada contra ele, e assim o poder que ele exerce sobre cada um carece de limites. É muito interessante, tem muita coisa legal aqui, né? Então, primeiro, ele está reafirmando o que já estava evidente na citação das fenícias, né? Ser cidadão é ter direito de palavra, ser escravo é não ter direito de palavra. Bom, mas ele está dizendo agora quais são as consequências. Ele está dizendo que existe um poder constituído, e esse poder que está constituído, ele é limitado pela oposição daqueles que são cidadãos e que podem limitar o poder dessa pessoa ao fazer críticas àquilo que está sendo feito, né? Então isso é bastante interessante, porque toda a nossa base política do mundo contemporâneo tem relação com o modo de funcionamento da democracia do mundo grego antigo, né? Claro que há muitas diferenças entre o que fazemos hoje e a nossa própria estrutura política, jurídica, legislativa, seja lá o que for. De qualquer forma, existem também algumas aproximações, e o mínimo que a gente pode dizer é que toda a nossa estrutura política, democrática, ela se inspira, pelo menos se inspira, na Grécia Antiga. Então, o que ele está dizendo isso é muito importante, inclusive para nós na atualidade, né? Quer dizer, se há poderes estabelecidos, esses poderes são limitados pela capacidade crítica de cidadãos e cidadãs que, ao tomarem a palavra e dizerem o que pensam, se opõem a esses poderes, e ao estar em oposição a esses poderes, eles estão limitando esses poderes, né? Então, é importante que a gente critique, que a gente expresse opinião, que a gente se coloque publicamente, porque isso, claro, traz limites ao poder. Por isso que é importante que, independentemente do posicionamento político de um poder estabelecido, por exemplo, como acontece no mundo contemporâneo, vamos usar a linguagem tradicional, que é muito simplista, mas independentemente de ser um governo conservador ou progressista, ou de esquerda ou de direita, o papel da oposição é sempre muito importante, porque é sempre um papel crítico. E quando existe crítica diante de um poder que está sendo exercido, esse poder vai sendo limitado, né? Ou o inverso, se não existe crítica, esse poder pode eventualmente ser exercido de forma arbitrária, né? E a gente sabe que a arbitrariedade sempre conduz à violência, violência simbólica, mas também a violência física, a violência de fato, né? Então, por isso a importância do papel crítico e claro, crítica se exerce com parresia, né? Quando a gente tem a liberdade de poder dizer aquilo que a gente pensa. É isso, espero ter ajudado a esclarecer. Existiriam outros exemplos, outras análises de outras tragédias, mas de qualquer forma isso aqui já exemplifica o modo como Foucault trabalhava, e a gente vai seguir adiante analisando outros trechos aí dessas conferências de Foucault para a gente esgotar todo esse tema, que é um tema bastante importante e interessante. Um abraço e até o próximo vídeo.